Seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira aula do workshop Você Falando Inglês. Um evento de 3 aulas onde eu tô te ensinando como você pode aprender a falar inglês em 12 meses ou menos, mesmo que você esteja começando do absoluto zero ou esteja no básico agora no idioma. E essa é uma das aulas mais importantes porque você vai colocar a mão na massa, você vai colocar algumas das técnicas que eu te apresentei durante a aula anterior em prática, para que assim você consiga pronunciar as palavras no inglês com muito mais naturalidade, para que você consiga formar frases com fluidez e, é claro, que você consiga entender os nativos falando inglês. Então, se esse é o seu objetivo, se o seu objetivo é falar inglês, você está no evento certo. E foram com essas mesmas técnicas e com essa mesma prática que vários dos meus alunos que aplicaram esse método conseguiram e hoje em dia já estão falando inglês. Eu achava que eu nunca ia aprender, eu já achava que eu tava velha pra aprender, que eu não ia conseguir, que não era pra mim. Eu destravei, agora eu não tenho vergonha. Às vezes chegava em uma reunião, aí, hi girls, não sei o que, começava a conversar. Eu já faço o curso há 5 meses, né? Mas na verdade, eu consegui destravar o inglês com 2 meses. Primeiro curso que eu consegui, por isso que eu tô seguindo. Eu começo a entender as músicas, eu falo, nossa, eu cantei essa música tanto e não fazia nem ideia. Então todo dia eu tô exercitando um pouquinho, é bem legal. I live in Espírito Santo. I'm a sales coordinator. My company Nutrim. In my business, I need English. O curso, o método, assim, me ajudou a destravar isso. Então, hoje eu me sinto super confortável em falar, escrever, em participar dos calls, e assim, é um aprendizado diário, mas hoje eu sou capaz, assim, eu não me sinto com vergonha de falar, hoje eu consigo desenrolar uma conversa normalmente. Acho que 5% da população brasileira fala inglês, e 1% da população brasileira fala inglês fluente. Então, quando eu hoje consigo falar inglês, entender, me comunicar e ser entendido, assim, eu me sinto parte desse 1%. Todas essas pessoas eram pessoas comuns, elas tinham dificuldade também para conseguir falar o idioma, para conseguir formar frases, para pronunciar, para entender os nativos e, é claro, para falar com confiança. Mas, depois de começar a aplicar todas essas estratégias, elas superaram todas essas barreiras e hoje já estão falando inglês igual você conseguiu ver agora. Para você tirar o máximo de proveito desse evento, você deve assistir essas aulas em sequência. Elas foram desenvolvidas para serem assistidas em ordem cronológica, primeiro a 1, depois a 2 e depois a 3. Então, se você ainda não assistiu alguma parte da aula 1 ou alguma parte da aula 2, eu recomendo fortemente que você volte e vai assistir o que resta, porque você vai realmente conseguir entender e seguir aqui com a linha de raciocínio desse evento. E essa é a penúltima aula do workshop Você Falando Inglês. E eu vou te dar uma aula prática aplicando todos os pilares que você aprendeu na aula 2. E logo depois dessa aula prática, eu vou te mostrar uma oportunidade de você fazer parte do meu programa completo de inglês, que é o Método EA, com uma condição única e exclusiva para essa turma. Tá bom? E só revisando brevemente o que foi falado nas 2 últimas aulas, na primeira delas eu te ensinei quais são os principais e piores erros que te impedem de conseguir falar inglês com naturalidade. Erros que acabam fazendo você travar na sua pronúncia, que acabam fazendo você pensar muito tempo ali na hora de formar suas frases, que faz você ligar sua TV, que faz você colocar uma música ou até falar com alguém no inglês e acabar não conseguindo entender quase nada do que essas pessoas estão falando. São erros que vão acabar matando o seu aprendizado com o inglês. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, você tem que ir lá e voltar, porque o primeiro passo para você conseguir falar inglês é justamente entender o que não fazer, os erros que você precisa evitar. E é isso que eu te mostro nessa primeira aula. E na segunda aula do evento eu te mostrei qual é a tríade secreta para você destravar o seu inglês em 12 meses ou menos. Ou seja, os 3 principais pilares que estão presentes dentro do meu método, que pode realmente acelerar a sua jornada em até 5 vezes. São pilares que vão auxiliar na formação de
frases, para você, tirar o tradutor mental da sua cabeça e pensar e falar diretamente no inglês. Pilares que vão auxiliar na sua pronúncia e que vão te ajudar a tirar essa vergonha, esse medo que você tem de falar inglês. Essa aula é muito bacana, então se você não assistiu e nem sabe quais são esses pilares, eu recomendo fortemente, vai lá aqui agora e volta para assistir a aula 1, se você ainda não assistiu, e a aula 2 também. Galera, e antes de entrar aqui para colocar a mão na massa junto com você, eu só quero agradecer as centenas de pessoas que estão na comunidade aqui do workshop, as milhares de pessoas inscritas. Eu tenho recebido diversos comentários, diversos feedbacks e eu venho me esforçando bastante para conseguir responder todo mundo. Eu vou até colocar alguns desses comentários aqui na tela e eu tô muito grato por conseguir e poder ajudar aqui vocês e que vocês realmente estão curtindo todo esse conteúdo. Eu nunca pensei que eu pudesse realmente fazer um evento, um treinamento desse tamanho, então eu só queria agradecer a todos vocês. Mas afinal, a aula de hoje é sobre você e sobre como você pode dar os seus primeiros passos para conseguir estar falando inglês em 12 meses ou até menos. E nessa aula eu quero te mostrar como alguns dos pilares do meu método funcionam. Pilares que vão te ajudar a conseguir realmente entender o inglês da vida real, aquele inglês que realmente é falado por nativos. Eu vejo muitas pessoas que estudam aquele inglês abordado nas escolas tradicionais, que é o inglês engessado, aquele inglês dos livros. Só que quando elas chegam para ir para fora, por exemplo, para assistir um filme, ouvir uma música, às vezes elas não entendem quase nada. Isso porque o conteúdo que elas abordam não é o inglês da vida real. Você vai perceber que esse conteúdo é o inglês real life. E fora isso, aplicando esses pilares que a gente vai aplicar aqui agora, você vai perceber que você vai ganhar uma facilidade muito maior para pronunciar as palavras. Você não vai ficar sofrendo com aquele erro. Meu Deus, como que pronuncia isso aqui? Será que é a mesma coisa que está escrito ou será que é diferente? Não, porque essa técnica que inclusive é a técnica LAR que eu comentei com você durante a aula 2, vai tornar esse processo muito mais leve. E fora isso, a gente também vai aplicar a técnica das combinations, das combinações. Então você vai perceber que para começar a formar suas primeiras frases, vai ficar muito mais fácil, porque você não vai ficar pensando palavra por palavra, tentando lembrar e traduzindo mentalmente, porque você já vai conseguir, através dessa técnica que eu vou te mostrar aqui agora, lembrar das coisas, das expressões de forma muito mais natural e rápida. Galera, para colocarmos a mão na massa aqui, eu vou pegar uma aula que está presente lá dentro do meu método, dentro da minha plataforma. E ela vai ter como tema principal o tema sobre como se introduzir, como falar sobre sua routine em inglês. Tanto para o inglês do dia a dia, quanto no seu trabalho, você precisa saber como se introduzir, como falar sobre o seu dia a dia, o que você faz. E para isso, eu decidi pegar aqui uma aula de dentro do método EA. E essa é a aula sobre routine, sobre rotina, como falar do seu dia a dia, do que você faz. Galera, lembrando, você vai perceber que as aulas do método EA, como essa que eu vou te apresentar aqui agora, elas são aulas todas relacionadas a contextos da vida real. São conteúdos real life English. Conteúdos que realmente acontecem no dia a dia de quem fala o idioma. Não é aquela teoria, aquela coisa teórica, é uma coisa que você vai utilizar quando você precisar falar, quando você estiver ouvindo um nativo, por exemplo. Então, olha só, eu vou te apresentar aqui esse conteúdo. Você vai perceber que é um conteúdo real life English, vida real, e além do áudio, a gente tem também o vídeo, e eu te explico aqui, não é uma coisa maçante. Você vai, por exemplo, na primeira vez que você ouvir, entender pouquinho, 0, 10%, só que depois, quando finalizar a aula, você vai perceber que você vai estar entendendo a maior parte, 80, 90, quiçá 100% desse conteúdo. Então, olha só, a primeira parte, lembrando that it's a girl, ok, é uma menina que tá falando o áudio, que ela vai falar o áudio aqui, ela vai descrever um pouco sobre a rotina dela. Repara que aqui em azul, lembrando, gente, a gente vai aplicar 2 pilares aqui, tá? Quais os pilares principais do método EA que você vai ver aqui nessa aula? O pilar das combinações, o pilar das combinations, até escrevi errado aqui, e o pilar LAR, que é o pilar da pronúncia. Beleza? Então esses 2 pilares, eles vão estar aqui nessa aula. Combinações e LAR, pronúncia. Como? Eu vou te explicar aqui agora. Olha só, nesse conteúdo aqui, ela começou falando sobre a rotina dela, certo? Então, olha só, essas partes em azul aqui são todas combinações. Então, por exemplo, ela começa falando o seguinte, ó. I wake up
que significa acordar. Essa é a combinação para você dizer acordar. Wake up. Como pronuncia isso aqui, ó? Wake. Deixa eu colocar aqui, ó. Wake up. Wake up. Essa é a pronúncia. Pode pronunciar. Wake up. Ela fala o seguinte, ó. I wake up at 8 o'clock in the morning. Ou seja, galera, o que seria isso aqui, ó? O'clock. At 8 o'clock. Toda vez que você vai falar de horário no inglês, você vai usar o at antes. Você vai falar que você acorda às 7, at 7. Às 6, at 6. Sempre horário, você coloca o at antes. Então aqui ela fala, I wake up, eu acordo às 8 em ponto da manhã. Ok? Esse o'clock tem o sentido de em ponto. I wake up at 8 o'clock in the morning. E é claro, in the morning significa de manhã. So, I wake up at 8 o'clock in the morning. De manhã. Quer ver, ó? Eu vou tocar aqui, eu vou explicando e eu vou tocando o áudio para vocês já se acostumando com a voz dela. Beleza? Olha só, ela vai citar essa primeira parte aqui agora. Take a look, olha só. I wake up at 8 o'clock in the morning. At 8 o'clock in the morning. I wake up at 8 o'clock in the morning. I wake up at 8 o'clock in the morning. Essa foi a primeira parte dela falando. I wake up at 8 o'clock in the morning. E olha só, depois ela fala o seguinte, ó. I do yoga first. O que seria do yoga? Gente, o do, ele tem o sentido de fazer. Eu vou só deixar aqui na luz a parte das combinações, tá? Então, ó, do yoga é fazer yoga. Só que o do você pode usar para qualquer esporte. Fazer crossfit, por exemplo, ó, do crossfit. Se você faz, por exemplo, voleibol, do voleibol. Fazer vôlei, né? Ou seja, essa é uma combinação para você dizer que você faz algo. No caso aqui do contexto é um esporte. I do yoga first. Lembrando, o que é first? Primeiro. Então eu faço yoga primeiro, né? I do yoga first. Como pronunciar a palavra do? Não é do, tá? É do. Do. So, do yoga. Do yoga. Do volleyball. Do crossfit. Fazer crossfit, por exemplo. Então a pronúncia é do. Do. Beleza? Essa é a primeira parte. Olha, ela fala aqui bem rápido, ó. I do yoga. Vou tocar aqui pra você ver. 1, 2, 3 e... Peraí. Good morning. Ah, ela fala good morning primeiro. Bom dia. I do yoga first. I do yoga first. I do yoga first. I do yoga first. Eu faço yoga primeiro, né? E galera, olha só a palavra que ela usa agora, ó. And then. E depois. And then. I take a quick shower. E aqui a gente vai para mais uma combinação, que é o take a shower. E depois, and then, I take a shower. E ela usa a palavrinha quick aqui no meio. O que quer dizer quick? Rápido. Então eu tomo um banho rápido. I take a quick shower. Ó, quick aqui, ó. Eu vou colocar tudo isso aqui no material depois, ó. I take a quick shower. Então, ó, eu faço yoga primeiro. I do yoga first and then, e depois, I take a quick shower. Eu tomo um banho rápido. Olha só ela falando isso aqui, ó. Deixa eu tocar aqui pra você ver. Pera aí. And then I take a quick shower. 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 Ok? Então, ó, 3 combinações aqui já. Ó, take, como que é a pronúncia? Ó, take a shower. Essa é a pronúncia, ó. Take a shower. Tomar um banho. Take a shower. Beleza? Então, ó, até aqui é isso que ela falou. I do yoga first. Eu faço yoga primeiro. And then I take a quick shower. E depois eu tomo um banho rápido. Gente, uma outra maneira de você dizer depois, além do then, é usando o after. Você pode usar o after ou o then.
Ambos estão corretos. Então, ó, ela usa aqui, ó, o after. Olha só, after, depois. I make breakfast. After I make breakfast. Então, ó, make breakfast é uma outra combinação para você dizer fazer café da manhã. Então, ó, after I make breakfast. Depois eu faço café da manhã. E at 9 o'clock, às 9 em ponto, I take a bus. Ou seja, eu pego um ônibus to go to the center. Para ir pro centro. Galera, ó, a última combinação, go to the, significa ir para algum lugar. Aqui ela fala go to the center, certo? Ir para o centro. Só que se eu quisesse falar, por exemplo, eu vou para academia, como que ficaria? Ficaria I go to the gym. Eu vou para o escritório, I go to the office. É a mesma combinação. Eu vou pro parque, I go to the park. Então, ó, a última combinação que ela fala, ela diz aqui, ó, I go to the center. Eu vou para o centro. I take a bus and go to the center. Para ir pro centro. Então, ó, olha quantas combinações novas você aprendeu aqui hoje. Vamos aplicar a técnica LAR aqui, ó, para praticar a nossa pronúncia. A primeira combinação, ó, wake up. Pode pronunciar comigo. Wake up. Acordar. Wake up. Wake up. Do volleyball. Do volleyball. Take a shower. Take a shower. Aqui, ó. Make breakfast. Make breakfast. Essa é a pronúncia. Make breakfast. E aqui, ó, não tem segredo. Go to. Não é to, não. É to the. Go to the. Não é nem the, é the. Go to the. Essa é a pronúncia. Ir para o ou ir para a. Aí você fala o nome do lugar. Então, ó, essa primeira parte... Ah, deixa eu tocar essa segunda parte aqui, ó, pra você ouvir. Olha só, 1, 2, 3 e... After I make breakfast. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. Eu pego um ônibus para ir pro centro. Tá vendo quantas combinações? Como que ficou isso aqui então, galera? Olha só, vamos ver. Ela fala o seguinte, ó. I wake up at 8 o'clock. Eu acordo às 8 em ponto, in the morning, da manhã. I do yoga first. And then, I take a quick shower. After, I make breakfast. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. That's it. É isso que ela fala para descrever a rotina dela. Tá vendo? Então, ó, wake up, olha as combinações. Wake up, do yoga. Pode ir repetindo comigo. Wake up, do yoga, take a shower, make breakfast, go to the. Galera, agora a gente vai acompanhar ela falando no vídeo, beleza? Vocês vão acompanhar, ó, vai aparecer agora ela aqui, ó. Tá acordando. She's waking up. Então, ó, vamos ver ela falando aqui a mesma coisa que a gente estudou até agora. Então, ó, olha só. 1, 2, 3 e... I wake up at 8 o'clock in the morning. Good morning. I do yoga first. And then I take a quick shower. After, I make breakfast. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. For lunch. That's it. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. Tá vendo? Galera, olha como é fácil. Quando você começa a focar o seu aprendizado e não ficar decorando lista de verbo, lista de palavra, e começar a estudar através de conteúdos de um contexto real,
e você começa a sugar aquelas combinações, isso facilita demais para você formar suas frases, para você conseguir chegar para um nativo e se comunicar com essa pessoa, entender o que ela está falando. Porque os nativos, eles não vão usar os verbos soltos, as palavras soltas. Eles vão combinar esses verbos, essas palavras. E aí vai sair isso aqui que você aprendeu, essas coisinhas, essas combinações em azul. E quando você aprende dessa forma, que é o maior diferencial do método EA, você consegue acelerar o seu aprendizado. Você pode daqui a alguns meses, em 12 meses ou até menos, já estar se comunicando na língua. Ok? Ó, essa foi a primeira parte aqui da nossa aula. Eu vou te mostrar agora a segunda parte que você vai aprender hoje também. Tá vendo só como fica muito mais fácil e intuitivo aprender a falar inglês dessa forma? Através das combinações de palavras, através de contexto, com um vocabulário que realmente acontece na vida real. Os nativos utilizam na hora H. Então, ó, não adianta só você saber dessas técnicas se você não tiver uma coisa primeiro, que é o seu commitment. Ou seja, que é o seu comprometimento em não só saber e entender as técnicas, mas também aplicar essas técnicas na prática. Eu sempre digo isso e vou repetir mais uma vez. Você só precisa de duas coisas para falar inglês em 2025. Primeira coisa é método, metodologia, que é isso que eu tô te mostrando na aula 1, na aula 2 e na aula 3. Só que a segunda coisa, o segundo ingrediente é o seu comprometimento, para você fazer acontecer, para você realmente aplicar tudo isso que eu tô te ensinando aqui. Então olha só, eu tenho certeza que se você tiver esses dois ingredientes, 2025 vai ser o ano que você vai destravar e que você vai falar esse idioma de vez. Vamos lá para a segunda parte aqui agora. Agora ela tá continuando a falar da rotina dela, né? Só que, ó, ela vai começar a falar aqui, ó, for lunch, ou seja, for lunch, para o almoço, for lunch. E aí ela fala, for lunch, I usually, ó, só lembrando a pronúncia aqui, ó, for lunch. For lunch, I usually, ou seja, eu geralmente, como eu falo usually? Usually. I usually go to the cafeteria, ou seja, eu geralmente vou para a cafeteria, né? I go to the cafeteria. Lembrando, novamente, a mesma combinação, go to the, ir para algum lugar. I usually go to the cafeteria. Eu geralmente vou para cafeteria and order a Spanish omelette. Galera, outra combinação, order. Order, você pode achar que é ordem, né? Ordem, só que não. Order significa você pedir, fazer um pedido. Então, você tá lá no restaurante, você quer pedir, order, você faz o pedido. E a combinação para você dizer pedir alguma coisa seria order a. Pedir um ou pedir uma alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, o que ela fala? For lunch, I usually go to the cafeteria. Eu geralmente vou para the cafeteria and order a, e eu peço um, e aí ela pede aqui, ó, a Spanish omelette and a salad. Ou seja, ela pede um omelete espanhol and a salad, e uma salada. Ok? Galera, essa palavrinha a significa um ou uma, tá? Por isso que aqui, ó, a salad, uma salada. Aqui, ó, a omelette, um omelete. Então, esse é o sentido, é um artigo aqui, tá? Então, ó, olha quantas combinações. A primeira parte aqui, ó, vou colocar a translation para vocês. Ó, para o almoço, for lunch, I usually go to the cafeteria and order a Spanish omelette and a salad. É isso que ela fala aqui nessa primeira parte do vídeo. Vamos ouvir? Olha só, eu vou tocar aqui pra você ver. 1, 2, 3 e... Peraí. Lunch, I usually go to the cafeteria and order a Spanish omelette and a salad. For lunch, I usually go to the cafeteria and order a Spanish omelette and a salad. Deu pra pegar essa parte aqui? Então, ó, for lunch, pro almoço, I usually go to the cafeteria and order a Spanish omelette and a salad. E aí, gente, olha o que ela fala depois. Take a look, vamos voltar aqui pra... Ó, ela fala, sometimes, às vezes, sometimes,
I go to the, eu vou para o Italian restaurant, restaurante italiano, to eat some pizza, para comer pizza, para comer. Esse some tem o sentido de, tipo, alguns ou algumas, tá? Então, to eat some pizza, para comer algumas pizzas, ok? Sometimes, ela fala às vezes, I go to the Italian restaurant, eu vou pro restaurante italiano para comer algumas pizzas, to eat some pizza, ok? Então, ó, mesma combinação aparece aqui, ó, go to the, ir para o ou ir para tal lugar, beleza? Então, ó, vou tocar essa segunda parte aqui para você ouvir aqui agora, olha só, 1, 2, 3 e, peraí. Sometimes I go to an Italian restaurant to eat some pizza. That's it. Sometimes I go to an Italian restaurant to eat some pizza. Então, como que ficou a tradução de tudo isso aqui, ó? Vamos ver? Então, ó, pro almoço, for lunch, I usually go to the cafeteria, eu geralmente vou to the cafeteria, and order a Spanish omelette and a salad. Sometimes I go to the Italian restaurant to eat some pizza. Galera, o eat, eu até esqueci de falar, ó, é o verbo comer, tá? Eat, eat. Então, ó, olha a pronúncia. Eat, eat. Eat some pizza, eat some pizza. Beleza? Então é assim que você vai pronunciar esse verbo comer. Eat, eat. Ok? E, galera, só um detalhe aqui, ó, bem interessante. Tá vendo que ela fala, ó, I go to the Italian restaurant. Ela fala Italian restaurant. No português, nós falamos restaurante italiano, certo? No inglês é sempre o contrário. A gente usa o adjetivo primeiro, ou seja, Italian restaurant. Tá vendo que é o contrário, ó? Restaurante italiano. Vamos supor que eu quero falar um carro novo. Ó, carro novo. No inglês, você não vai falar car new, você vai inverter, você fala new car. Vamos supor que você quer dizer um trabalho bom, um trabalho bom. No português, você fala trabalho bom. No inglês, você inverte, você fala o bom primeiro e depois o trabalho. Ou seja, good job. Good job. Tá vendo? Então, preste atenção nisso. Toda vez que você estiver aprendendo inglês, os adjetivos vêm primeiro, beleza? E galera, ó, pra você ver, na primeira vez que você assistiu, talvez você tenha entendido 10, 20%, mas você entendeu as combinações, você praticou, você aumentou a sua compreensão. Agora, pra você entender 100%, é praticando mais, assistindo mais vezes, mais uma vez, one more time, porque é isso que vai fazer você evoluindo cada vez mais e mais, ok? Então, ó, esse foi um exemplo de um conteúdo real life, de um conteúdo vida real, que realmente é necessário você saber para conseguir falar, para conseguir entender os nativos, para se comunicar, para você entender seus filmes, suas séries, as suas músicas. Isso é o que aparece no inglês real life. E é isso que você precisa focar se você quer realmente aprender a falar inglês em 12 meses ou até menos. Galera, lembrando que um dos segredos também para você absorver o conteúdo é a repetição, é o reforço. Então vamos assistir aqui mais uma vez agora, tela cheia, com as subtitles, com as legendas, agora que você já adquiriu o vocabulário para reforçar todo esse conteúdo. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... I wake up at 8 o'clock in the morning. Eu acordo às 8 da manhã. Good morning. I do yoga first. And then I take a quick shower. Então eu faço yoga, né, primeiro, e depois eu tomo um banho rápido. After I make breakfast. Depois eu faço café da manhã. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. Então às 9 em ponto eu pego um ônibus para ir pro centro. For lunch, I usually go to the cafeteria. Então, ó, para almoço eu geralmente vou to the cafeteria And order a Spanish omelette and a salad. e peço um omelete espanhol e uma salada. Sometimes I go to an Italian restaurant Então às vezes eu vou para um restaurante italiano to eat some pizza.
para comer uma pizza, ok? Galera, tá vendo como é simples? E aqui a gente só colocou 2 pilares em prática. Você não imagina o poder que tem quando você coloca todos os pilares em ação em conjunto. Você consegue acelerar o seu processo, a sua jornada com o inglês de forma super rápida. Você não fica demorando anos para conseguir tentar falar inglês. Aqui, aplicando essas estratégias, já nas primeiras semanas, você consegue já formar suas frases. Você consegue já começar a pronunciar de forma natural. Você já consegue realmente construir seus primeiros diálogos para você conseguir dialogar, conversar com uma pessoa já nas primeiras semanas. Você não precisa ficar com aquela coisa engessada de aprender toda a gramática primeiro, toda a teoria, para ir depois lá, algum dia, talvez você se sinta preparado para falar. Aqui não, a gente realmente pratica, a gente fala, a gente tem o intuito de destravar o speaking no idioma, que é a conversação. Então, se você quer realmente deixar de lado a teoria, aquela toda gramática, o foco em gramática de lado e focar em realmente destravar a sua fala, para você conseguir falar com um nativo no exterior, morando ou viajando para fora, para ter uma experiência cultural realmente eficiente e rica, para você conseguir utilizar o idioma na sua carreira, numa entrevista, nas reuniões, lidando com pessoas de fora. Essa metodologia é a melhor para você conseguir ter realmente esses resultados para essas situações. Olha só o caso do Diogo, um dos alunos do método EA, que também já tinha tentado de diversas outras formas, através de métodos tradicionais, através de aulas particulares, e olha só o que aconteceu quando ele começou a estudar com essa metodologia. Acho que um pouco perdido, né, porque até por conta da minha profissão, né, minha profissão exige muito a questão do inglês, então qualquer lugar que eu procurasse estágio, procurasse emprego, precisava muito do idioma. Depois de 5 meses, né, no método EA, consigo falar, consigo entender, consigo escrever bem também, né. Hoje eu participo de reuniões na minha empresa, reuniões em inglês com o pessoal de fora, né, escrevo bastante e-mail em inglês, leio bastante e-mail em inglês, algumas vezes faço algumas traduções de documentos que chegam em inglês, a gente precisa passar para português para entregar para os nossos funcionários. Então, assim, hoje eu acho que eu me sinto bastante seguro e ao contrário do passado que eu fugia, hoje eu vou atrás, né? Então, às vezes minha chefe fala, tem uma reunião com o pessoal da França, fala, eu participo, deixa que eu vou, que não sei o que. Speak English so much in my job since I need to participate to meeting with others company and others people that live in other countries like France, Argentina. So it's very important for me to speak in English in my job. My dream is going to Disney, so I'm working for this. I feel very happy and proud of me because it's not so easy, but it's possible. E talvez agora você esteja se perguntando, será que eu consigo trilhar todas essas etapas sozinho? Você até pode tentar, você até consegue, mas você vai ter muito mais dificuldade, você vai levar muito mais tempo. Mas se você quer aprender o idioma de forma muito mais rápida, em 12 meses ou menos, eu quero te convidar para trilhar um mapa, para trilhar uma jornada que já foi seguida e testada e aprovada por mim e por diversos dos meus alunos. Já te mostrei aqui durante o workshop o tamanho da oportunidade que está aqui na sua frente. A oportunidade de conseguir destravar no idioma em questão de meses, mesmo que você esteja do zero, do básico agora no idioma, mesmo que você tenha pouquíssimo tempo durante a sua rotina para estudar, mesmo que você tenha um trabalho, uma pós, uma faculdade, um filho ou uma filha para cuidar, você consegue aplicar todas essas estratégias dentro da sua rotina. Que para isso você precisa de um método completo, com as ferramentas, com todo o conteúdo, com todo o passo a passo do que fazer e do que não fazer também para você conseguir chegar lá. E para suprir essa sua necessidade, eu desenvolvi o método EA, que é um treinamento completo e pago, onde meu único e exclusivo objetivo e foco está em fazer você falar o idioma em 12 meses ou menos. Dentro desse treinamento, você percorre uma jornada do básico até a fala no inglês. Uma jornada organizada, simples de ser aplicada, e você tem o meu acompanhamento durante todo esse processo. Eu quero te mostrar aqui como funciona e como você também pode aprender a falar inglês em 12 meses ou até menos. Então, olha só, dentro do método
método EA, você vai percorrer uma jornada de 3 fases. Essas 3 fases, cada uma tem 4 meses de duração. Ou seja, no total, o programa tem a duração de 12 meses. A primeira fase é a sua base. É onde você vai dominar tudo aquilo que você precisa para conseguir falar o básico no idioma. Ou seja, todo o vocabulário, todas as estruturas, todas as combinações necessárias para você dominar o basic, esse nível inicial. Logo depois, você vai percorrer a jornada para a segunda fase, que é a sua escalada. Aqui vai ter todo o conteúdo, tudo que é necessário para você dominar o intermediário no inglês, para você conseguir dominar todas as estruturas, vocabulário, combinações, palavras e verbos necessárias para essa fase do seu aprendizado, que vai durar mais 4 meses. E por fim, você vai chegar no topo, que é a última fase do método, onde você vai já estar falando inglês e é uma fase de aprimoramento, onde você vai aprender estruturas mais avançadas, um vocabulário mais técnico, onde você vai poder afiar ainda mais o seu speaking, que é a sua fala no idioma. Então, o método é composto por 3 fases: sua base, a sua escalada e o topo. Para você realmente entender a plataforma, essa aqui é o portal que todos os alunos do Método EA têm acesso. É aqui que você vai realmente ter acesso a todo o conteúdo que você precisa. É uma plataforma simples, você pode acessar do seu tablet, do seu celular, do seu notebook, do seu computador, de qualquer lugar. Temos um aplicativo também. Se você tiver sem internet, viajando, você coloca lá, você consegue baixar as aulas antes em casa no Wi-Fi para assistir depois. E aqui, é tudo bem simples, super organizado, tem um módulo de introdução, onde eu vou te mostrar todos os fundamentos, igual aquela fase do começo, para você realmente entender o seu cronograma. Depois você vai começar aqui, pelo primeiro set, ou seja, você vai começar pela parte de construção de base. E aqui, a gente tem as primeiras aulas, como se introduzir em inglês. Cada aula você consegue dar o play e elas não são demoradas, elas são simples de serem assistidas, você consegue encaixar cada uma delas na sua rotina. Aqui embaixo, você tem a descrição de cada aula, você consegue entender o que você vai aprender ali, qual vai ser o tema, o que vai ser falado. Cada aula vai ter uma atividade simples e prática para você realmente internalizar o conteúdo. Essa atividade você vai conseguir mandar diretamente aqui no portal. Tá vendo que o Marcelo já mandou a atividade dele? É uma aula sobre se introduzir. O Marcelo já se introduziu, em seguida eu já dei o feedback dele. Eu já falei, Marcelo, tá perfeito, it's very good. Mas lembra que quando pra você falar um ou uma, você vai dizer a palavra, você vai usar o artigo tá vendo? Depois a Paula mandou a atividade dela, eu já mandei o feedback aqui da Paula, o Rogeres, a Cris e várias outras pessoas também. Então é aqui onde você vai realmente assistir as aulas do método e você vai também fazer as atividades propostas. Cada aula você vai ter acesso a um material. Todos os materiais já estão inclusos aqui no método. Você pode baixar esse material, deixar ele salvo, você pode imprimir esse material se você quiser. E eu vou te mostrar um exemplo deles para você ver aqui na prática a qualidade de cada material que você vai ter acesso. Esse aqui é um dos materiais da primeira aula. Você tem todo o vocabulário que foi realmente falado ali dentro da aula aqui com você. Então todas as expressões, as combinações, palavras novas estão aqui. A pronúncia tá aqui, tá vendo? Então você pode clicar, você pode ouvir. Outra coisa, tem aqui escrito também como que eu pronuncio essa palavra. Tá aqui do lado, my. Como eu pronuncio your. Então se você tem dificuldade de pronúncia, os materiais vão te auxiliar demais para que você consiga já aprendendo as palavras e ao mesmo tempo sabendo como pronunciar cada uma delas. Então his, e por aí vai. Aqui tem várias outras expressões, como utilizar aqui para você formar frases. Tem frases de exemplo. Então, eu sou, como formar negativa. Aqui você vai indo para baixo, e você vai ter atividades para fazer. Então, você vai mandar aqui na área de comentários. Tem um quiz para você responder também. Tem uma revisão desse material para você fazer. E fora toda essa plataforma, nós temos aulas ao vivo semanais também, para você colocar tudo em prática, para você realmente
conseguir praticar de forma prática o idioma, para você conseguir ter o meu acompanhamento, o meu feedback, para você realmente conversar. Ó, eu vou colocar aqui nesse vídeo um exemplo de uma aula ao vivo, onde todo mundo está praticando, e ali é um ambiente de aprendizado, ou seja, você é livre para arriscar, você é livre para errar, e muita gente fala, Matheus, cara, eu tenho vergonha, eu sou tímido pra falar em grupo, cara, acho que eu não me adapto. Calma, você consegue, todo mundo que entra pro método começa dessa forma. Eu conheço, tem pessoas no método, a Natália, por exemplo, ela não abria câmera pra falar. Ela foi conhecendo o pessoal, ela foi vendo que era ok errar, era ok participar, e ela perdeu esse medo. Hoje em dia ela abre a câmera, ela fala, ela se comunica, e você também pode. Timidez ou vergonha não é uma desculpa para você não participar. É totalmente possível. Então eu me sentia muito tímida de participar das aulas. E nas aulas no Hangout eu não sinto essa timidez, sabe? Eu tô aberta para aprender de maneira que eu não vou ser julgada, sabe? Eu vou ser acolhida e você sempre dá alternativa, sabe? Você sempre deixa a gente tão à vontade que as nossas aulas parecem essa troca que a gente está tendo aqui agora. É nessas aulas que você vai realmente aplicar o pilar do MMF, que você vai poder errar para eu te dar um feedback, para eu corrigir sua pronúncia, para eu corrigir a sua fala, o que você tá falando ali, entendeu? Então é super simples, prático, e muita gente fala, Matheus, meu horário, cara, às vezes eu não consigo à noite. Relax, as aulas todas, elas ficam no portal. Caso você não consiga participar algum dia, você tá viajando, teve um compromisso, trabalho, calma, elas vão ficar ali disponíveis para você assistir depois no portal. Você consegue assistir essas aulas posteriormente. Então, você não precisa realmente estar presente em todas. Quando você consegue, vai lá e assiste. É com certeza importante você participar. Caso você não consiga, não tem problema. There's no problem at all. Você consegue reassisti-las depois. Você deve estar se perguntando agora, Matheus, quantas aulas ao vivo eu vou ter por semana? E olha só, tudo vai depender da quantidade de tempo que você tem disponível durante a sua semana. Todos os alunos e alunas que entram no Método EA recebem um cronograma personalizado de estudos, adaptado para sua rotina, para o seu dia a dia, para o tempo que você tem disponível para estudar. Então, quando você entra para o método, eu faço essa análise da sua rotina e eu vou te passar o seu cronograma. Então, pode ser que você tenha 2 aulas na semana, ou 3 aulas, ou até mais, dependendo da sua disponibilidade. Então, isso vai depender. Dentro do nosso método, eu te falei que a gente tem o meu acompanhamento completo durante todo o processo. Por isso, tem uma comunidade de alunos no WhatsApp. Essa turma ainda vai ser no WhatsApp. No futuro, pode ser que não seja mais, tá bom? Mas essa turma com certeza vai ser. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, e lá você pode interagir com as pessoas, você pode realmente tornar o inglês parte do dia a dia. Você tá ali, você tá mexendo no WhatsApp toda hora, você abre o grupo, eu te ensino uma palavra nova, eu mando um quiz ali para você aprender uma expressão, você interage, você arrisca, eu dou um feedback semanal ali de todos os erros que foram cometidos, de toda a pronúncia que precisa ser corrigida. Então é uma forma de você realmente tornar o inglês parte do seu dia a dia. É uma forma de você aplicar o pilar do método da imersão. Todo dia você vai estar vendo inglês. Você vai estar vendo uma dúvida que o seu amigo ou sua amiga ali do grupo, da turma, mandou, e você acaba aprendendo junto também. E você não precisa ter medo. Você pode mandar todas as suas dúvidas ali no grupo. Dúvidas do conteúdo, dúvidas técnicas. Eu vou estar ali 24 horas por dia, durante todo o ano, durante os 12 meses, para te ajudar, para te auxiliar a alcançar o seu resultado. A gente fala, teacher, cara, eu queria aula particular, eu acho que é melhor pra mim, eu sou tímido, cara, eu não me dou bem em grupo. Gente, idiomas é sobre comunicação. Comunicação é sobre pessoas. Ou seja, se você quer falar inglês, você vai ter que conversar com pessoas. Por isso que é muito mais eficiente você falar em grupos pequenos de pessoas, em grupos onde você consiga entender não só o inglês do seu professor, mas você ouve outros tipos de inglês, outros sotaques também. Isso te ajuda a evoluir o seu listening, o seu ouvido. Fora isso, igual eu te falei no grupo, você aprende com o erro das outras pessoas também. Numa aula private, particular, é só você ali, você erra e pronto. Só que quando você tá num grupo, numa comunidade, você
aprende com o erro de todo mundo. Isso acelera o seu processo ainda mais. Você consegue aprender muito mais rápido. Na aula particular, a gente fica muito dependente daquela pessoa, né? A gente se acostuma com o modo que aquela pessoa fala, né? Mas quando tem várias pessoas que falam diferente, você se acostuma com o diferente, né? E ali tem erros e acertos. Então, tanto você pode corrigir a outra pessoa e pode, ao mesmo tempo, ser corrigido. Eu acho que há uma troca e aprendizado também quando há mais pessoas. E como eu sou obstinado em trazer resultado para os meus alunos, eu criei os aceleradores de resultado, que são intensivões que acontecem a cada 2 a 3 meses dentro do método EA, onde é um período que é opcional, você pode ou não participar, onde você vai ter mais aulas, mais atividades, você vai intensificar os seus estudos, para que você consiga acelerar a sua jornada, para você que tem uma viagem para acontecer em breve para fora, para você que precisa urgente aprender pro profissional, ou para você que já tá até fora do Brasil e precisa urgentemente estar se comunicando com os nativos aí fora. É por isso que eu trouxe os aceleradores, para você intensificar a sua aprendizagem, e é por isso que tem diversos alunos do método EA que não aprendem em 12 meses, eles aprendem em 8, 7, 6 meses. Por que isso acontece? Porque eles intensificam os estudos, a sua aprendizagem, e grande parte disso se deve aos aceleradores que eu implemento no método a cada 2 ou 3 meses. Olha só esse exemplo do último desafio que aconteceu no método EA. A gente tem um grupo à parte, onde eu dou todo o feedback que a galera manda em áudio, em texto. A gente também tem calls no Zoom pra gente realmente praticar todo aquele conteúdo que foi implementado. Então eu tenho certeza que aplicando o desafio, você vai aprender a falar o idioma de forma muito mais acelerada. E olha só, eu recebi diversas perguntas, tanto no meu Instagram quanto na comunidade do workshop. Eu queria responder elas aqui bem rápido. Olha só, muita gente me chamou falando o seguinte: Matheus, eu tenho uma rotina super corrida, eu não tenho tempo sobrando. Será que eu consigo aprender? Olha só, para você aplicar esse método e realmente aprender a falar inglês em 12 meses ou até menos, você não precisa de mais do que de 15 a 20 minutos do seu dia. Eu vejo dezenas de brasileiros estudando por horas. Só que se você não tiver técnica, se você não tiver estratégia, você pode estudar quantas horas forem que você não vai ter resultado. Agora, quando você tem método em mãos, estratégia, você pode estudar 15, 20 minutos que você vai evoluir, que você vai conseguir aprender. E olha só, você não precisa sentar ali à noite, depois de tudo, e achar tempo para o inglês. Você pode encaixar a aprendizagem do idioma no que você já faz. Ou seja, você tá lá indo pro trabalho, no Uber, no transporte, lavando a louça, tomando café da manhã, você coloca o seu fone de ouvido e você estuda, e você evolui. Não foi só uma pessoa que aprendeu dessa forma no método EA. A maior parte dos alunos não tem tempo sobrando. Eles têm trabalho, eles têm filhos, eles têm faculdade. Eles não tinham tempo pro inglês. Só que eles colocaram o idioma como prioridade. E eles começaram a estudar ali durante as atividades que eles já faziam. Olha só o caso do Jota, um dos alunos que tinha uma rotina super apertada, só que ele não deixou isso ser uma desculpa. Olha só. Na verdade, eu também entrei bem no zero, viu? Sem saber absolutamente nada. Vai fazer 4 meses que eu tô no método. Eu entrei em maio. Na verdade, nesses 3 meses, eu acho que eu evoluí bem mais do que eu imaginava que iria acontecer. Eu achei que realmente não iria conseguir evoluir. Até porque essa metodologia que você aplica, eu achei, completamente diferente, e foi isso que conseguiu me destravar. Porque, por exemplo, há anos que eu tô tentando aprender inglês no método tradicional de escolas, de cursos, e eu não conseguia sair do verbo to be, pra você ter uma noção. Não saía do verbo to be. E isso foi anos, né? Por exemplo, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e depois eu fiz mais 2 cursos de inglês, né? E não consegui fazer nada, não aprendi absolutamente nada. E aí, por exemplo, nesses 4 meses que eu tô me dedicando ao método EA, eu consegui já evoluir, já consigo fazer pedidos em restaurante, fazer viagem, já consigo me comunicar. E agora você deve estar se perguntando: Matheus, mas quanto é que vai custar tudo isso? Quanto é que vai custar o método EA? Antes de eu te falar quanto custa o método EA, vamos lembrar só quanto custa para você estudar inglês hoje em dia. Olha só, se você estudar com aulas particulares, como professor, por exemplo, ele vai te cobrar no mínimo R$100 a hora aula. Se você estudar ali 2 vezes na semana, seriam R$200 na semana, no mês R$800.
Estudando um ano com esse professor particular, você gastaria R$ 9.600 só com aulas de inglês para você estudar ali durante um ano. Tem muita gente que opta por um intercâmbio, só que é uma experiência cara. Você sai para fora do país, você passa um tempo fora. Então não é só o custo do curso em si, tem todos os outros cursos. Custos, na verdade, né? E olha só, eu já vi pessoas gastando numa experiência de intercâmbio para aprender a falar inglês entre 20 até 40 mil reais. Dependendo do lugar, dependendo do tempo que a pessoa fica ali. Só que é realmente um investimento muito caro. A maior parte das pessoas que eu vejo opta por estudar através de cursos tradicionais de idiomas. Mas olha só, aqui em São Paulo, onde eu moro, e na maior parte das cidades do Brasil, a mensalidade que esses cursos tradicionais cobram gira em torno de 400 a 500 reais de mensalidade. Vamos colocar aqui a média, 400 reais. Se você gastar 400 reais no mês de mensalidade numa escola de inglês, no ano você gastaria 4.800 reais. Só que o problema não é esse, é que você tem outros custos também. Você tem custo com materiais didáticos. Eu coloquei aqui na média 800 reais de material didático. E fora o material didático, você tem um custo de transporte também. E aqui eu tô falando do transporte, o que você gasta de grana e de tempo também. Imagina que você coloca aí 30 minutos para chegar na escola, 30 minutos para voltar, 1 hora no dia. Se você for 2 vezes na semana, você gasta 2 horas do seu tempo na semana. No ano, são 50 horas. Ou seja, você não tá gastando só muito dinheiro, você está gastando o seu tempo também. Quanto vale o seu tempo? O tempo não tem preço. E olha só, colocando esse custo de transporte anual aqui bem baixo por 400 reais, no total, no ano, você gastaria 6 mil reais estudando através de um curso tradicional de idiomas. Isso aqui chutando baixo. Mas olha só, você não vai pagar isso no Método EA. Quanto custa para você ter acesso a um método que pode te fazer falar inglês de forma muito mais acelerada, para que você consiga se comunicar no idioma sem travar, formando suas frases, conseguindo pronunciar sem dificuldade nenhuma, para que você consiga ir para o exterior, viajar e se comunicar com os nativos em todas as situações, para que você consiga entender essas pessoas. E é claro, evoluir profissionalmente, porque agora você consegue se comunicar no seu trabalho, em calls, em reuniões, em entrevista, em todas as situações que te colocarem ali dentro. E, consequentemente, sendo mais valorizada na sua carreira. Quanto custa para você que já está fora do Brasil? Isso aí não é algo opcional, é uma necessidade para você. Você já se imaginou conseguindo se comunicar com qualquer nativo em todas as situações? Quando você vai sair para um restaurante, para um bar, quando você vai fazer compras, quando você vai fazer qualquer coisa, você precisa falar o idioma. Você já se imaginou conseguindo se comunicar independentemente do lugar que você esteja? Olha só, antes de eu te falar quanto custa o valor do Método EA, eu preciso deixar você saber que eu costumo recompensar os decididos. Eu recompenso mesmo as pessoas que já tomaram a decisão de entrar para essa turma, para a família do Método EA. Então olha só, para quem se inscrever até as 23h59, horário de Brasília, na segunda-feira, vai receber acesso dobrado ao Método EA. Como assim acesso dobrado? Ele tem a duração e acesso de 12 meses. Você, ao invés de 12 meses, ao invés de 1 ano de acesso, você vai ganhar 2 anos de acesso. Ou seja, você vai poder estar comigo, sendo acompanhado comigo, pela plataforma, pelas aulas ao vivo, com todos os materiais de suporte durante 2 anos, durante 24 meses. Tem ideia disso? Você vai ganhar 1 ano de aprendizagem e estudos de graça. Em 12 meses ou até menos, você já é capaz de aprender e já tá falando inglês. Só que tem muita gente que às vezes tá na correria do dia a dia, deixa escapar ali semanas ou um mês ou outro e precisa de um pouco mais de tempo. E para isso, eu decidi te dar esse bônus de 2 anos de acesso ao Método EA. Você vai ter aula ao vivo toda semana por 1 ano a mais. Você já parou para pensar nisso? E você vai ganhar 1 ano de graça só para os primeiros inscritos ali. Além disso, para os 5 primeiros inscritos nessa turma, eu decidi te dar um presente muito bacana. Eu vou te presentear, eu vou te enviar diretamente em casa um kit de materiais do Método EA. Esse kit, ele vem com um caderno, com a caneca,
com a caneta do método para você realmente aplicar aí nos seus estudos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar e motivar ainda mais a estar ali aplicando o método. E fora o kit de materiais, se você estiver entre os 5 primeiros, você também vai ter uma call de planejamento comigo. Uma reunião diretamente comigo de 1 hora, onde juntos eu vou planejar junto com você o seu cronograma de estudos, a sua rotina de estudos. Eu vou te ouvir, entender como é o seu dia a dia, como é a sua rotina, e nós vamos juntos adaptar o cronograma do método EA para o seu dia a dia, para a sua rotina. Lembrando que essa call de 1 hora diretamente comigo é só para os 5 primeiros. E somente para o primeiro inscrito, para a primeira pessoa que se inscrever para essa turma, eu vou dar um acompanhamento individual comigo durante toda a fase inicial da metodologia. Eu sei que no começo você precisa de um suporte a mais e eu tenho certeza que individualmente comigo isso vai te ajudar demais. E olha só, muita gente me pergunta, Matheus, você dá aulas particulares? E a verdade é que não, eu não dou aulas particulares, mas eu vou abrir essa exceção de um acompanhamento individual para a primeira pessoa que se inscrever no método. Tá bom? Então você precisa agir rápido. E além disso, além de um acompanhamento individual comigo, a primeira pessoa também vai receber em casa uma English Box, que é a caixa do método EA. O que vem dentro dessa caixa? Você vai ganhar dentro dessa caixa uma Alexa, para você praticar o seu listening, a sua audição, o seu speaking, a sua fala, para você interagir em inglês com a Alexa. E além da Alexa, você vai receber também o kit de materiais dentro dessa caixa, né? E fora esse kit de materiais, eu vou te dar um livro que fez total diferença para mim, para o meu aprendizado de inglês, e ele não é um livro em inglês, que é o livro Atomic Habits, Hábitos Atômicos. Então, se você for o primeiro inscrito nessa turma, você ganha esses 2 bônus: acompanhamento individual comigo e a English Box. As inscrições para essa nova turma do Método EA para o público geral vai se abrir na segunda-feira às 7h30 da noite, horário de Brasília. Só que para os super comprometidos, para quem já tomou a decisão de fazer parte dessa nova turma, eu decidi criar um grupo prioritário, um grupo VIP de pré-matrícula, onde nesse grupo eu vou abrir as matrículas com 30 minutos de antecedência, ou seja, às 7 horas da noite, horário de Brasília, na segunda-feira. Então, se você estiver nesse grupo, as suas chances de garantir todos esses bônus são muito maiores. E olha só, você lembra que eu te falei que nos métodos tradicionais você gastaria anualmente R$6.000 para estudar dessa forma numa escola tradicional? Se eu te cobrasse 50% desse valor, ou seja, R$3.000, para você estudar com o método EA, seria justo? 50% de desconto para você estudar diretamente comigo. É justo, sem você ter que gastar com transporte, com material didático, sem ter que gastar o seu tempo indo, voltando da escola, porque agora você poderia estudar de qualquer lugar, seja da sua casa, do seu escritório, da sua viagem, porque é possível. Seria justo 50% de desconto, certo? Como eu quero que o máximo de pessoas tenham acesso ao método EA, eu não vou te cobrar esse valor. O valor integral do método EA é de R$1.997 e você pode parcelar esse valor em até 12 vezes. Eu vou te dar um desconto de R$400 na sua matrícula. Ou seja, você não vai pagar R$1.997. Você vai ter R$400 de desconto. Então o valor do método EA, com esse valor promocional, vai ficar em 12 vezes de R$159. Ou em R$1.597 à vista com desconto. E esse valor já inclui tudo. Já inclui as aulas ao vivo, acesso à plataforma de estudos, aos materiais didáticos, ao suporte, ao grupo no WhatsApp, aos aceleradores, com tudo já incluso por apenas esse valor. Quando você sai num final de semana para comer em um restaurante de comida japonesa, você gasta quase isso. Quase um investimento para você aprender a falar inglês em 12 meses ou até menos. Quando você pega e divide isso por 30 dias, dá menos de R$6 no dia. Olha só, esse valor que eu tô te cobrando é imperdível. Caso você esteja fora do Brasil, não tem problema, tá? A nossa plataforma, que é a Hotmart, ela aceita diferentes moedas no pagamento. Então, quando você for fazer a sua inscrição, vai abrir essa telinha aqui. E caso você esteja fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, ou na Europa, na Austrália, em qualquer país mesmo, lá no topo superior direito
você tem uma opção de selecionar o seu país. Quando você seleciona o seu país, automaticamente a plataforma vai converter para sua moeda local. E lembrando, gente, se você estiver aqui no Brasil, você pode efetuar o parcelamento em até 12 vezes através do cartão de crédito, tá? Se você preferir efetuar o pagamento à vista, o valor à vista, ele pode ser efetuado por Pix ou boleto ou até por cartão ou PayPal também. Caso você esteja fora do Brasil, assim que você acessar a página de inscrição, lá vai ter todas as formas de pagamento que o seu país aceita, tá bom? Pode ser PayPal ou cartão de crédito também, ou cartão de débito. Lá você vai ter todas as opções disponíveis. E talvez eu sei que você possa estar inseguro ou insegura para efetuar sua inscrição. Mas olha só, você tem acesso a uma garantia de 14 dias. Você pode experimentar todo o método durante esse período, ter acesso às aulas ao vivo, à plataforma, ao grupo, a tudo que o método oferece. E caso você não se adapte ou não goste, ou por qualquer outro motivo não queira continuar, só basta me enviar uma mensagem que você tem 100% do seu investimento de volta. Ou seja, não tem risco para você. A maior parte do mercado hoje te dá 7 dias de garantia. Só que realmente não é tempo suficiente para você testar, para você ver como funciona. Isso que eu te dou o dobro. Eu te dou 14 dias para você fazer esse teste e caso você não se adapte, você tem 100% do seu investimento de volta. Não tem risco nenhum para você. Como eu confio tanto no meu método, eu também vou te dar uma segunda garantia, que é a garantia condicional. Como que ela funciona? Nos primeiros 90 dias de método, nos primeiros 3 meses, você vai ter uma série de aulas e de atividades e de coisas para fazer ali dentro. Depois desses 3 meses, caso você não esteja dominando ao menos o básico no idioma, se apresentando, falando sobre você, sobre suas características, tudo que o módulo inicial propõe, se você não estiver dominando isso, você vai poder solicitar uma aula particular comigo, onde eu vou te guiar e te dar um plano de ação para você aplicar nos próximos 90 dias, nos próximos 3 meses. Se depois desse plano de ação, se você aplicar tudo o que eu te falar, exatamente o passo a passo que eu te disser, e mesmo assim, depois desses 3 meses novamente, você não tiver evoluído e dominado ao menos esse nível básico do método EA, eu vou te devolver 100% do seu investimento e mais R$500 do meu bolso. Eu confio tanto no meu método e eu sei que se você aplicar todo o passo a passo que eu te disser, você vai conseguir evoluir, que eu tô te dando essa segunda garantia. Todo o risco tá aqui, ó, nas minhas costas. Ou você evolui e tem resultado, ou você tem 100% do seu investimento de volta e nessa garantia você ainda pode ter R$500 do meu bolso de volta se você realmente aplicar o que eu te disser e você não tiver resultado. E olha só te relembrando que o sorteio de uma Alexa e de uma vaga no meu curso completo de inglês vai acontecer no domingo, na live de finalização do workshop Você Falando Inglês. Nessa aula eu vou fazer o sorteio, só que tem mais uma tarefa para você fazer. A tarefa da aula 3 é você ir no post oficial da aula 3, que é esse post aqui que tá fixado, é o primeiro post que tá lá no meu Instagram, e você vai comentar a palavrinha curso nesse post. Assim que você comentar a palavra curso, você vai receber no seu direct o link para 10 perguntas que você precisa responder. Se você quiser participar do sorteio no domingo, você precisa responder essas 10 perguntas. Caso você acerte no mínimo 6 dessas perguntas, que são perguntas relacionadas ao conteúdo que você aprendeu aqui no workshop, você vai estar concorrendo a esse sorteio no domingo. Então, o seu passo agora, sua tarefa para essa aula é ir no post oficial da aula, comentar a palavra curso, receber esse formulário com as 10 perguntas, responder todas, realmente responda da forma certa, de acordo com o que você aprendeu. Se você não assistiu alguma aula, vai lá e assiste antes de responder. E assim que você enviar esse formulário, você vai estar participando do sorteio. Lembrando que para isso, você precisa também ter feito as atividades da aula 1 e da aula 2 na nossa comunidade do Facebook do evento. E olha só, a partir de agora você tem 3 caminhos. O primeiro deles é fingir que você não viu nada desse workshop, que você não viu nada disso, que você não viu esse tanto de gente aprendendo a falar inglês em tão pouco tempo. E você pode continuar onde você tá,
travado com o inglês, com dificuldade de formar frases, de memorizar, de pronunciar as palavras, de entender os nativos, e caso você opte por esse caminho, tá tudo bem. A segunda opção é você tentar sozinha. Só que lembra, você não tem o conteúdo certo, o conteúdo adaptado, as técnicas corretas, alguém para te dar feedback no seu aprendizado. E você pode tentar sozinho, só que saiba que você vai levar muito mais tempo. Você não vai levar meses, e sim anos, igual a maior parte dos brasileiros leva para aprender a falar o idioma. E caso você esteja ok com isso, tá tudo bem. Mas lembra, o seu profissional, ele não te espera. Você precisa estar falando inglês para ontem. Se você tá no mercado de trabalho, você sabe a importância que o inglês tem para você. E se você tá fora do Brasil, você precisa para ontem estar sabendo se comunicar no idioma, porque você tá aí, tudo o que você faz tá em inglês. Não dá para desperdiçar anos para aprender, você precisa aprender o mais rápido possível. Agora, se você quer aprender a falar inglês em questão de meses, em 12 meses ou até menos, para você ir para sua viagem internacional se comunicando em todas as situações, para você evoluir profissionalmente no seu trabalho se comunicando em todas as situações que eles requerem de você, para você estar falando nos próximos meses aí fora do Brasil, se comunicando com os nativos, eu tenho certeza que a melhor opção é você estar dentro dessa turma no Método EA na segunda-feira. Eu tenho certeza que se você aplicar todo o método, aplicar as técnicas, você vai também conseguir ter esse resultado. Você vai poder estar fazendo parte dos 5% dos brasileiros que sabem, que falam, que dominam o inglês e são cidadãos do mundo. Então, se você tá decidida a fazer parte dessa nova turma do Método EA na segunda-feira, pra tá falando inglês nos próximos 365 dias, já coloca o despertador pra segunda-feira, às 6:30 da tarde, porque às 7 horas em ponto, eu vou abrir as inscrições no nosso grupo de pré-matrícula. Então, lembra, 30 minutos antes, às 7 horas da noite, eu vou abrir no grupo. Aqui embaixo tem o link pra você fazer parte dele. Então, entra nesse grupo, e para o público geral eu vou abrir às 7h30. Então coloca o despertador para você não perder, que essa é a sua chance de estar falando inglês nos próximos 365 dias. Para falar era horrível, né? Para algo que eu sempre quis. Eu me lembro desde pequena, eu sempre quis aprender inglês. Estava extremamente bloqueado, sentimento de vontade de sair correndo, de sumir daquilo ali e falar assim, não quero mais, eu não sei falar. Tinha medo de falar, vergonha. Eu estava enferrujado, travado, tenho 54 anos e eu falei, putz, eu não consigo gravar bem as coisas, vamos ter que repetir muito. Pô, será que eu nunca vou conseguir? Comecei do zero no método EA, conseguia me comunicar em inglês e entender o que eles falavam. Eu desenvolvi em questão de 8 meses. Quando eu fiz mesmo o método, eu falava assim, cara, eu posso aprender a qualquer momento e qualquer pessoa pode aprender também. Inclusive, até no meu profissional, eu tenho sido uma referência aonde trabalho. 6 meses depois, já estava mais confiante. Nunca, há anos atrás, nunca imaginava que eu ia conseguir tá falando, lendo, entendendo outra língua, né? Tranquilidade num método que permite que eu seja eu mesmo, viajo para os Estados Unidos e já não preciso mais levar intérprete. I'm 29 years old. I watch movies and listen music. My first language after Portuguese. Working in the airport, Guarulhos Airport, everything is English. Emails, many visits. I'm living in Goiânia. I'm a buyer. My hobby is to sleep and run. I'm 34. I'm single. Next week I'm gonna Las Vegas because have a event over there. Then I visit Minneapolis, return to Miami, buy some stuffs, or then I return to Brazil.